aí galera, tudo beleza? Hoje eu trago 3 notícias do mundo da paleontologia, onde uma não é tão nova assim, que é lá de abril de 2020, mas mesmo assim eu achei muito interessante para trazer para vocês. Cientistas encontraram pegadas de titanossauro no telhado de uma caverna lá na região de Lozère, na França. O paleontologista Jean-David de Monroe encontrou a mais ou menos 1640 pés abaixo da terra pegadas do titanossauro, que era um dinossauro lá do período Jurássico que tinha um pescoço muito grande, então ele era um sauropodomorfo. E eles viveram entre 166 e 168 milhões de anos atrás, sendo presentes geralmente na Europa, América, África e Austrália. Eles são considerados um dos maiores animais encontrados pelos paleontólogos até o momento desse paper ser publicado. A outra notícia é que o crânio de um mini dinossauro foi encontrado em âmbar. Sim, talvez eu tenha trazido ela em outro vídeo. Porém, esse dinossauro tem cerca de 100 milhões de anos, tendo apenas esse crânio 7 milímetros, pertencendo a um dos menores dinossauros encontrados na Terra do passado, e ele é cerca de uma espécie de um pássaro do passado, que deu origem aos nossos pássaros atuais. E essa descoberta meio que foi uma parceria entre paleontólogos da China, Estados Unidos e Canadá. Esse dinossauro provavelmente tinha o tamanho de um beija-flor, então vocês têm uma noção mais ou menos de qual grau era o tamanho dele. E ele foi batizado de Oculodentavis caungrai, que significa olho-dente de pássaro. Essa notícia também é um pouquinho antiga, mas eu vou trazer uma notícia bem legal, bem atual para vocês daqui um pouquinho. Esses olhos, né, esses crânios adaptados para ter esses olhos, eles têm a característica de impedir a luz de entrar muito forte. E isso é um forte indício de que esse animal era diurno. O maxilar superior e inferior desse crânio apresentam dentes afiados, o que também indica que ele era predador de insetos e também de pequenos invertebrados. Os cientistas acreditam que esse tamanho, né, esse tamanho mínimo dele é devido ao nanismo, que foi ocasionado por causa da questão da evolução para essa espécie dele. Ou seja, ele vivia em ilhas e isso foi diminuindo o tamanho dele. Lembrando que a evolução não acontece de indivíduo até indivíduo, acontece a nível de população. Então a população dessa espécie foi se reduzindo o tamanho. Então os cientistas estimaram que esse pássaro, né, viveu há cerca de 150 a 120 milhões de anos atrás. E agora a notícia mais atual que a gente tem aí, que foi mais inspiradora, né, no mundo da paleontologia, foi que um fóssil foi encontrado no ninho chocando seus ovos. Isso já tinha acontecido antes, porém não nesse nível. Esse fóssil foi encontrado lá na China e tinha cerca de 8 dinossauros, cerca de 70 milhões de anos atrás. O fóssil pertenceu ao Oviraptor de tamanho médio, adulto, e o pai é parte desse fóssil, desse ninho que foi encontrado. Então o pai estava chocando o ninho na hora que aconteceu, né, a fossilização. Se você quer saber como ocorre o processo de fossilização, pode me pedir aqui embaixo que eu trago um vídeo para vocês aqui. E os cientistas compararam a posição desse dinossauro com a de um avestruz, pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que ele foi encontrado lá. E ele se posicionava em cima de 24 ovos, que ainda contém o embrião. Então esse foi o grande tchan, assim, do negócio ali. Porém não dá pra chocar esses embriões. Até então, né? Não sei se a ciência do futuro vai permitir, mas até então não dá. E essa cena desse pai chocando o ovo no momento da fossilização, trouxe aos cientistas que os pais dinossauros, pelo menos dessa espécie, eram sim pais cuidadosos. Eles tinham essa questão da paternidade. Mas isso também, além de trazer respostas, também estimula algumas perguntas, que é o que a ciência traz muito. E os paleontólogos falaram que pode ser também que esse dinossauro não estivesse incubando, não estivesse protegendo esses ovos, mas sim só ali em cima, como alguns crocodilos atuais fazem. Então talvez ele não tivesse um comportamento parecido com o das aves de hoje em dia, né, de algumas aves que cuidam sim, mas mais parecido com crocodilos que só ficam ali em cima, e é isso aí. Dentre os materiais dos embriões foram encontrados ossos também, então foi um fóssil muito bem preservado. Também outra descoberta que os paleontólogos e cientistas conseguiram fazer foi a da temperatura de incubação ali.
a partir dos isótopos de oxigênio desses embriões. Então eles descobriram que mais ou menos numa temperatura de 30 a 38 graus Celsius que o pai incubava esses ovos. Assim, há dúvida de que se era uma mãe ou um pai, né? Tá mais provável que seja um pai dinossauro do que uma mãe dinossauro, porém há sempre a dúvida. Só que uma questão bem curiosa que eles trouxeram é que nenhum dos ovos estava no mesmo estágio de desenvolvimento, que geralmente, né, é meio que normal não nascer no mesmo dia, assim, no mesmo... Mas tá mais ou menos no mesmo estágio ali de desenvolvimento no mínimo. Mas não era isso que eles encontraram lá, não. Porém, eles encontraram essa característica ali em alguns pássaros atuais. E além de toda essa questão da reprodução, né, da questão da incubação, do cuidado parental, os cientistas também encontraram algumas pedras no estômago desse bicho, esse Oviraptor, que não era muito comum. Então eles tiveram mais ou menos uma noção de que ele engoliu essas pedras para digestão, para ajudar na digestão. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vai estar linkado aqui embaixo todas as matérias que eu acabei de apresentar para vocês. Essa mais atual também vai estar aqui embaixo, vai ter uma em inglês, então boa sorte. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, comenta aqui embaixo, me segue nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo também. E é isso aí, tchau, tchau!